Companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos com espíritas, nos amarmos como irmãos. Eu sou Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos utilizando a 36ª edição, publicada no ano de 2015, ditada pela Federação Espírita Brasileira. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre todos os aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 16, em que prosseguiremos no estudo do capítulo 4, que se titula Ante o Serviço, que vai das páginas 35 a 41. A fins didáticos, para que a gente possa compreender melhor esses assuntos, nós dividimos esse capítulo em 5 partes. Nesta oportunidade, nós veremos a 5ª e última parte, Impressões Mediúnicas. Então, confiantes no Cristo, vamos à análise desse encontro. Abeiramo-nos de triste companheiro, de macilenta expressão fisionômica, e Hilário, com um impulso todo humano, perguntou-lhe. Ele está se dirigindo para um desencarnado. Amigo, como te chamas? Eu, tartamudeou o interpelado. E, num esforço tremendo e inútil para recordar-se de alguma coisa, ajuntou. Eu não tenho nome. Como deve ser triste a situação desse irmão, né? Que nem do nome se lembra. Impossível, considerou meu colega, dominado de espanto. Todos temos um nome? Esqueci-me de tudo, comentou o infeliz, desoladoramente. É um caso de amnésia estudar, aclarou o companheiro da equipe de trabalho que visitávamos. Fenômeno natural? Interrogou Hilário, perplexo. Qual a causa desse esquecimento? Sim, pode ser natural, em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra, mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica partida de algum perseguidor de grande poder sobre os seus recursos mnemônicos. Ou seja, esse atual esquecimento até da própria personalidade, pelo espírito, pode ter várias razões. Pode ser natural, de algum distúrbio que ele passou enquanto encarnado, ou, quando desencarnou, foi vítima de vampirização, né? Ou melhor, vigorosa sugestão pós-hipnótica, e aí ele ficou cristalizado a tal forma que acabou esquecendo-se de si mesmo. Encontra-se ainda profundamente imantado às sensações físicas e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Ou seja, o irmão está desencarnado, mas está completamente apegado à sua situação material anterior. Assim considerando, é provável esteja submetido ao império das vontades estranhas e menos dignas, a quais se teria associado no mundo. Desencarnou, apegado à matéria, ainda não conseguiu se desligar daquelas suas articulações, daquelas suas emanações anteriores, enquanto encarnado. Nós vimos que essa impressão, nós vimos no encontro anterior, que essas impressões, essa consciência, ela se dá no mundo espiritual, no nosso perispírito, como resultante, né, daqueles sentimentos, daquelas expressões, daquelas situações que nós cultivávamos enquanto encarnados.
Não quer dizer que aquele irmão vai estar sob o peso da matéria, mas vai estar sim sob o peso da consciência que ele construiu e que ficou gravada no arquivo do seu perispírito. Nós vimos no encontro anterior que o perispírito é o armazenamento, e também a revelação, a exposição da consciência daquele irmão. Vocês imaginem uma pintura onde nós temos um artista que ele tem ali uma ideia, uma sensação, e ele transmite essa sua sensação naquela pintura, né? De forma que aonde aquele quadro for exposto, as pessoas que tiverem em contato com aquele quadro, elas vão ter a ideia do pensamento daquele artista. No mundo espiritual, os espíritos têm essas ideias, têm essas situações que são gravadas não em quadros de pintura, mas o seu perispírito vai funcionar como um arquivo. Então, todas aquelas pessoas que entrarem em contato com aquela visão, entrarem em contato com aquele perispírito, como se estivessem diante de uma pintura, elas vão se deparar com aquele quadro de pesos materiais que se encontram arquivados no mundo, no mundo espiritual, gravados no perispírito. Céus, clamou meu colega impressionado. É possível semelhante dominação depois da morte? Como não? A morte é continuação da vida, e na vida que é eterna, possuímos o que buscamos. Então, a morte não é o fim de tudo. A gente só é uma passagem. A gente encarnou, depois desencarna. E a desencarnação é um prosseguimento natural daquilo que nós vivenciamos aqui na Terra. Claro que num plano mais aberto, que é o espiritual. Atento aos nossos estudos da mediunidade, observei. Se o nosso amigo, desmemoriado, for conduzido ao aparelho mediúnico, manifestar-se-á acaso assim, ignorando a identidade que lhe é própria? Será que se a gente pegar aquele irmão e colocar diante de uma comunicação mediúnica, ele vai permanecer ignorando a sua própria personalidade, a sua própria identidade? Perfeitamente. E precisará de tratamento carinhoso, fraterno, cordial, como qualquer alienado mental comum, exprimindo-se por algum médium que lhe dê guarida. Será para qualquer doutrinador terrestre o mesmo enigma que estamos presenciando. Então, o irmão não se transforma, não se vai disfarçar só porque está dando a comunicação. É aquilo que ele é realmente, aquilo que ele vai estar sentindo. E uma coisa belíssima que nós observamos aqui é que, apesar do sofrimento daquele irmão, apesar daquela situação de estar desmoralizado, ele precisa receber um tratamento carinhoso. E esse carinho, ele é transmitido através da aplicação do evangelho, né? Ficar fazendo carícias, né? No médium, para que o espírito se sinta acariciado. Não. É a aplicação do evangelho com aquilo melhor, de mais positivo que o evangelho possa conter. É também o acolhimento, que nós já mostramos nos encontros anteriores, né? Que é o abraço, a palavra, a serenidade, a autoridade moral de quem estuda, de quem se dedica, né? E aquele acolhimento fraterno ao espírito. E, ao mesmo tempo, o esclarecimento não é acusação, não é julgamento, não é esfregar na cara do espírito aquilo que ele fez, não, é esclarecimento, e um esclarecimento à luz do Evangelho do Cristo. E a compreensão da parte do doutrinador, a compreensão da parte do trabalhador espírita, do médium, que está atendendo àquele irmão. Muitas das vezes a gente fica impressionado, né,
com aquelas amarguras, com o sofrimento, com a dor que o irmão está, né? Com as mutilações que ele traz, e o médico fica dizendo assim, ah, estava insuportável, eu não sei, aquelas sensações. Sim, são sensações do irmão, porque ele não tem como disfarçá-las. É o que ele é. E nós temos que aproveitar essas sensações justamente para que a gente possa saber qual o socorro a ser aplicado a ele. Se é uma pessoa que está com problema de alienação mental, não adianta a gente ficar dizendo para ele que precisa se renovar, que não adianta. É um alienado mental, ele não vai ter essa compreensão. A gente vai ter que jogar para ele energia positiva, energia que faça que ele mesmo comece a fazer comparações e fique apto a escutar as nossas palavras. Nesse momento, reentrou conosco uma entidade em deplorável aspecto. Imagina você olhar para um médium, desculpa, para um espírito, e ver nele quase que algo terrível. Era um homem esguio, triste, exibindo o braço direito paralítico e ressecado, né? Estava desencarnado, mas a sua consciência, o seu perispírito, ainda gravava a sua situação anterior quando encarnado. Então, ele trazia o braço direito paralítico e ressecado. Atendendo-lhe ao olhar interrogativo, o companheiro, como quem não mais dispunha de tempo para comentário fraterno, apenas me disse: faça uma auscultação, repare por si mesmo. Por isso que no trabalho mediúnico, muito mais importante a gente saber ouvir do que a gente ficar com aquela pressa do tempo, premido pelo tempo da reunião, e ficar falando, 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 explicando coisas que aquele irmão ainda não reúne condições de entender. Então, antes da gente vomitar evangelho em cima do desencarnado, é necessário que a gente escute, que a gente observe, que a gente analise, para que a gente possa conhecer o irmão no, no íntimo da sua dor, para que a gente possa saber como a gente vai operar. Acerquei-me do amigo sofredor, toquei-lhe a fronte de leve e registrei-lhe a angústia. Nas recordações que se lhe haviam cristalizado no mundo mental, senti-lhe o drama interior. Fora musculoso, estivador no cais, forte, alcoólatra, vício. Alcoólatra inveterado que, certa feita, de volta à casa, esbofeteou a face paterna, porque o velho genitor lhe exprobara o procedimento. Reclamou, né, dele estar, de chegar em casa bêbado. Incapaz de revidar, o ancião, cuspindo sangue, praguejou desapiedado. Cara forte, bêbado, o senhor idoso não teve como reagir, fisicamente. Então ele reagiu de uma outra forma. Infame! O teu braço cruel será transformado em galho seco. Malditos sejas! É claro que a pessoa revoltada não vai ter o poder de transformar, pela essa ordem, o braço daquela pessoa forte numa coisa, um galho seco. Mas a gente sabe que tudo que a gente emite, a gente sabe que tudo aquilo que a gente expõe para fora transmite a nossa energia. Se a gente está pensando em coisas boas e emitindo a força dessa coisa boa, a energia será positiva, será maravilhosa. Mas se a gente, naquele momento, a gente expande a tristeza, a dor, a revolta, a indignação, da qual nós estamos submergidos, essa energia será energia pesada, será energia maléfica, será energia triste.
Ouvindo tais palavras que se fizeram seguidas por terrível jato de força hipnotizante, o mísero tornou à via pública, voltou à rua, sugestionado pela maldição recebida, bebericando para esquecer. Aquele rapaz voltou para a rua e continuou a beber. Então, foi aquilo que nós acabamos de falar há pouco. Nós refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros a imagem que nós criamos. E isso vai em forma de energia, de acordo com aquilo que nós estamos pensando, de acordo com aquilo que nós estamos querendo transmitir. Por isso é que, por exemplo, nós cumprimentarmos as pessoas, vamos falar bom dia, boa tarde, boa noite, é importante que, ao falar um boa tarde, boa noite, bom dia, nós possamos impregnar esse cumprimento com as nossas melhores energias, querendo que realmente o dia, uma tarde, uma noite daquela pessoa seja um dia, uma tarde, uma noite maravilhosa, né? Então, ao falar bom dia, meu irmão, que a gente possa transmitir nessa energia tudo de bom que nós sejamos capazes de sentir para que aquela pessoa receba essa energia. De outra forma, cuidado também com forem discutir, porque a energia negativa dessa discussão vai impregnar aquele irmão e pode ser que isso produza coisas negativas a serem levadas para uma próxima encarnação. Cambaleante, aquele rapaz que já estava bêbado e que voltou a beber, foi vitimado de um desastre de bonde, na qual veio perder o braço. O pai dele, com raiva e sem poder revidar, desejou a energia de que o braço dele fosse ressecado. E ele acabou sendo vitimado por um acidente e veio a perder o braço. Resultado da energia negativa emitida naquele instante. Sobreviveu por alguns anos, coagulando, contudo, no próprio pensamento a ideia de que a expressão paternal tivera a força de uma ordem vingativa a se lhe implantar no fundo da alma, e por isso, ao desencarnar, recuperara o membro antes mutilado, a pender-lhe, ressecado e inerte no corpo perispirítico. O que aconteceu? Ele encarnado sofreu um acidente de bonde, perdeu o braço, mas ele trazia na sua alma a força da energia do seu pai quando lhe emitiu aquela praga. E essa força dessa praga ficou impregnada no perispírito dele. Então, quando ele desencarna, né, o perispírito tem o formato do corpo, ele recuperou o membro, voltou a ter o braço, mas o braço mutilado, ressecado, sem força, pendurado, né? Apenas enfeitando o corpo. E esse resultado de enfeite, esse resultado de ressecação, foi muito mais em função, como resultado da energia negativa que lhe foi dirigida pelo pai naquele momento de raiva, do que pelo acidente que ele sofreu. Se ele tivesse sofrido acidente, perdido os dois braços, mas não houvesse nenhuma energia negativa, nenhum comando de raiva, ele, ao desencarnar, seu perispírito recuperaria os braços tranquilamente. Então, o que foi mais forte aí, neste ponto, foi a energia do pensamento negativo naquele pai. Enquanto refletia, o nosso orientador reaproximou-se de nós, o Aulus, né? E percebendo quanto se passava, informou. É um caso de reajuste difícil, reclamando tempo e tolerância. O tempo é sempre de Deus. Não adianta a gente chegar para um irmão, querer curá-lo do dia para a noite, não adianta querer forçar uma barra. Não. É trabalho, é tempo, repetição, tolerância e carinho para aquele irmão. E afagando os ombros do paralítico, acentuou.
Nosso amigo traz a mente subjugada pelo remorso com que se ambientou nele mesmo a maldição recebida. Exige muito carinho para refazer-se. Primeiro tem que se trabalhar a mente dele, buscar tirar aquela energia negativa que ele fixou no seu perispírito, para que ele possa ter novos pensamentos, e, diante desses novos pensamentos, recuperar a sua, o seu membro, a sua perfeição, digamos assim. Sem despreocupar do tema que nos prendia a atenção, meu querido, se esse companheiro utilizar-se da organização mediúnica, transmitirá ao receptor humano as sensações que se acha investido, aquilo que ele está sentindo ali, o médium vai ser capaz de perceber? Sim, elucidou o assistente. Refletirá no instrumento passivo, que é o médium, as impressões que o possuem, nos processos de humanização que se baseiam os serviços do intercâmbio. Por isso que é importante a atenção, a dedicação e a preparação do médium, para que ele possa, e também do seu autoconhecimento, para que ele possa saber aquilo que é dele próprio, no pessoa humana, e aquilo que vai ser do espírito comunicante no momento da comunicação. Até porque, quando o irmão se apresenta para ele como um mutilado, não é que o irmão realmente seja mutilado, mas a energia, a força daquele sofrimento para ele vai ser transmitida para o médium. Ou seja, o médium não vai perder o braço, não vai, mas vai ter a sensação de que foi mutilado, e através dessa sensação ele vai saber como ajudar aquele irmão. O comunicante ele emite a sua vontade, ele emite o seu apelo. Esse contato é feito entre o perispírito daquele espírito com o nosso perispírito, e aí a gente vai conseguir identificar essa sensação daquilo que ele está pedindo, daquilo que ele está apelando. E de modo reverso, nós vamos emitir para ele, né, a necessidade da cura, o refazimento das energias, né, a revolução, a renovação dos pensamentos, e essa renovação, essa vontade, essa energia vai retornar mediante o nosso perispírito para o perispírito daquele irmão. E essa troca de sensação, de sensações, essa percepção de algo novo vindo do médium vai ser captado por aquele irmão e vai funcionar nele a sua vontade de renovar. Essa é a mecânica belíssima que se dá no trabalho mediúnico, quando nós temos um médium que estuda, quando nós temos um médium que é disciplinado, quando nós temos um médium que se dedica ao Evangelho, que se dedica a Deus, a Jesus e ao trabalho. Não é mágica, são sensações. Sorriso bondoso, sorriu bondoso e acrescentou: no entanto, não nos percamos agora nos casos particulares. Cada entidade menos equilibrada de quantas se acham reunidas aqui traz consigo inquietantes experiências. Observemos de plano mais alto. E conduziu-me à cabeceira da mesa, onde o nosso amigo Raul Silva ia começar o serviço de oração. Vejam que tudo isso que aconteceu, nós estamos no encontro 16. E tudo isso que aconteceu até agora foi ainda no instante da preparação para o trabalho mediúnico. O nosso dirigente encarnado, que é o Raul Silva, ainda ia fazer a oração da noite, e já tivemos toda essa gama de experiências narradas pelo mundo espiritual, daquilo que acontece no nosso ambiente mediúnico. Bem, é isso. Chegamos ao final do nosso estudo, e se vocês gostaram, divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões
e nos ajude a aprimorar o nosso. A sua participação é muito importante. Fico por aqui e aguardo vocês no próximo encontro, em que iniciaremos a primeira parte do estudo do capítulo 5, assimilação de correntes mentais. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, o túmulo nada mais faz que o banho revelador das imagens que escondemos no mundo, sob as vestes da carne. Que Jesus nos abençoe.